Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, hoje ele vai nos trazer, no capítulo 8, São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Esse capítulo está iniciando hoje. Vamos passear um pouquinho por essa mensagem que Jesus nos deixou, para que a gente possa acompanhar todo o capítulo depois, que vai ser discutido, refletido aqui nas outras quarta-feiras. Então, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Então, vamos buscar primeiro o que é bem-aventurados. Bem-aventurados, ele tem referência à nossa felicidade, a sermos felizes. Então, bem-aventurados, isso que Jesus quis dizer para nós, que a gente tem condições de ser feliz na nossa vida cotidiana, né? E quem nos dará essa felicidade? Quem pode nos dar a felicidade? Será que uma pessoa pode me dar uma felicidade? Ou eu sou responsável pela minha própria felicidade? Então, nós somos responsáveis pela nossa própria felicidade. Então, bem-aventurados, felizes, nós, por sabermos que nós podemos construir a nossa felicidade. O outro não é responsável. Nós nunca vamos ser felizes se buscarmos encontrar a felicidade no outro. Primeiro, nós temos que construir a nossa felicidade. E depois, com certeza, por empatia, por sintonia, nós vamos encontrar aqueles familiares, parceiros, companheiras, seja quem for que estiver ao nosso lado, eles vão somar conosco para que a gente possa ser feliz. E como nós podemos ser felizes? Aí a gente pergunta, porque é difícil muitas vezes entender que a felicidade é a nossa responsabilidade. Então, nós entendemos que sim, que nós precisamos trabalhar a nossa felicidade. Mas como nós podemos fazer isso? Muito simples e difícil. Seguir os ensinamentos de Jesus. O seu exemplo, o exemplo que ele deixou para nós na passagem dele aqui na Terra, são as mostras de que a gente possa ser feliz seguindo os seus passos. E as diretrizes do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso livro que nós estudamos todas as palestras aqui, tanto de quarta como de sexta e sábado. Então, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um estudo moral, ele vai nos conduzir a mudanças dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos, do nosso sentir, do nosso falar e do nosso agir. Então, aos poucos, eles vão nos dando esse conteúdo para que a gente vá se transformando a cada estudo, a cada leitura, a cada palestra. Nós vamos entendendo, dessa forma, construir a nossa felicidade. Então, estamos colocando aqui de uma maneira bem simples, para que a gente possa tentar entender Jesus, porque os preceitos que ele deixou, os ensinamentos dele, muitas vezes a gente lê, tem que estudar e acha difícil. Mas então vamos tentar falar um pouquinho, usar uma ferramenta pedagógica mais leve, para que a gente possa entender um pouquinho mais. Então, bem-aventurados, nós já sabemos que são felizes. Os que têm puro coração. E o coração? O que representa o coração? O que o nosso coração representa nessa mensagem de Jesus? Ele representa os nossos sentimentos. Por quê? Ele fala de nós. O que nós sentimos, as nossas emoções, reflete quem nós somos. Então, o coração, como ele representa o nosso sentimento, nós temos que estar atentos ao que nós sentimos. Dor, alegria, tristeza, ansiedade, depressão. Nós temos que conhecer os nossos sentir
a nossa emoção, o nosso falar, o nosso agir, tudo tem um sentido nessa representação do coração. E o pensamento, nós temos essa representação, ele coloca aqui para nós assim, Jung ainda coloca assim, ó, são os nossos valores de natureza profunda. Por ele ser profundo, fica difícil da gente compreender. Porque a gente está acostumado à rotina do dia a dia, a correria do dia a dia, nós vamos para lá, vamos para cá, tem que fazer isso, tem que pagar aquilo, tem que ir no banco, tem... Nossa, nós fazemos milhões de coisas durante o dia e não paramos para olhar para nós. Nós tínhamos que estar incluídos nesses milhões de coisas que nós temos que fazer. E nós nos excluímos. Não paramos para pensar em nós. E aí, quando nós resolvemos parar, nós já estamos com o copo transbordando. Então, Jung fala que são os nossos valores de natureza profunda. Vamos estar atentos aos nossos valores, que são os nossos sentimentos nobres. Porque se estamos aqui na Terra, com certeza somos filhos de Deus, temos os germes e os talentos da positividade, do bem, os sentimentos nobres, nós temos. Só que nós temos que também deixar eles aflorarem, serem parte mais do nosso dia a dia. Falarmos mais de amor, falarmos mais de carinho, falarmos mais de compreensão, compaixão, caridade. Isso tudo está aqui em nós. Só que muitas vezes a gente esquece e se entrega a algumas situações que não são nobres. E aí os comportamentos, ações, as falas que não são nobres, aí elas começam a atrair para nós as nossas ansiedades, depressões, nervoso, irritação e assim por diante, né? E os pensamentos iluminados também. Nós temos pensamentos iluminados, só que nós nos entregamos, né, aos pensamentos menos nobres. A gente pensa mal do outro, a gente fala mal do outro, muitas vezes a gente não se sente bem em companhia do outro, e aí isso tudo vai borbulhando na nossa mente, e com os acontecimentos do nosso dia a dia, a gente começa a pensar o que não é bom, sendo que quando nós estivermos nesse momento, o certo é nós pensarmos ao contrário, pensarmos positivamente. Emmanuel, ele já falava para nós, pensar é criar. Então, se eu estou trabalhando, vamos supor, numa arte, eu estou desenhando, eu estou pintando na escola, um caderninho de desenho lá, estou fazendo meus desenhos, pintando com as cores que eu gosto, o pensamento é a mesma coisa. O que você está construindo é o seu desenho, e você está colorindo o seu desenho com as cores que você quer. Então, se você tem pensamentos ruins, o seu desenho é escuro. Se você tem pensamentos bons, os seus desenhos serão iluminados, brilhantes, coloridos. E as intenções boas também que nós temos. Nós temos intenções boas. E ela que reflete as nossas emoções, os nossos comportamentos, até a nossa fisionomia. Quando nós não estamos bem, nós não conseguimos esconder de ninguém. Porque o nosso face fala, o nosso olho fala, o nosso sorriso fala. Não tem como esconder, a gente não consegue fingir totalmente o que estamos sentindo. Quando você não gosta da pessoa e você chega perto da pessoa, gente, é difícil você demonstrar que você está bem perto dela. E você pensa que ela não enxerga? Ela enxerga sim. Ela percebe. Só que nós estamos tão acostumados a viver nessa vida de ilusão, e um não fala com o outro, não fala nada. O melhor era você chegar e falar, esclarecer logo de uma vez com a pessoa.
esclarecer as suas situações. Porque você percebe, você sente, nós somos energia. Ou então, era melhor nem estar tão perto, porque energeticamente isso não faz bem nem para mim, nem para aquele que está do meu lado. Então eu tenho que resolver como que eu posso mudar essa situação, se eu tenho intenções boas. Então, o nosso coração, ele reflete bem isso, nossos sentimentos nobres, nossos pensamentos iluminados, as nossas intenções boas. E o puro? Qual é o significado do puro? É você estar consciente das suas impurezas. Porque se estamos encarnados na Terra, nós não somos perfeitos, nós sabemos disso, nós estudamos que ninguém é perfeito. Nós temos defeitos e temos coisas boas, temos muitas coisas boas. E muitas vezes as nossas coisas boas encobrem muito essas impurezas. Então o que nós temos que trabalhar para ser puro é trabalhar essas impurezas fortalecendo as nossas ações nobres, nossos pensamentos nobres, nossos sentimentos nobres. Então quando eu me levanto no dia que eu vou pôr o meu pé para fora da minha cama, que eu já pense que o meu dia seja para que eu construa uma situação nobre em minha volta. Eu já começo a mentalizar ali. Porque se eu levanto, já saio correndo, já vou para o serviço, já vou fazendo compra, já vou... Gente, ninguém vai parar para se trabalhar, para melhorar. Então, o primeiro momento tem que ser nosso. Uma respiração, um pensamento bom, lembrar de Jesus, de Deus, relaxar, dar uma espreguiçada, como fala, né, antes de sair da cama, fazer esse trabalho com você. Aí depois você vai viver as suas experiências do seu dia a dia, que é o que acontece. Então, ser puro não é porque nós nos julgamos perfeitos que nós vamos ser puros. Não, é trabalhar as nossas impurezas. Se nós sabemos já o que são bem-aventurados, felizes aqueles que têm esses talentos nobres, que estão trabalhando as suas impurezas, verão a Deus. E que Jung fala sobre puro de coração, que é a nossa faculdade de amar. Então ali, antes de você levantar para o seu dia, você já pensa no amor, na compaixão, com você mesmo. Busque trazer essa energia de amor para você, se envolva com essa energia de amor, que você vai viver o seu dia muito bem, vai passar pelas tempestades de uma maneira mais leve. Porque todos temos dificuldades, todos temos tempestades, e elas estão aí para quê? Para que a gente possa resolvê-las e aprender fortalecendo os nossos talentos. E Bezerra de Menezes, ele fala assim sobre o puro coração: a alma que optou por seguir Jesus Cristo, acendendo em seu coração os talentos que recebeu do Pai, com luzes refletoras do caminho que levará ao alto. Então, se nós optarmos por seguir Jesus, com certeza seremos luzes refletoras e vão nos levar até Deus e até Jesus. E como nós podemos ver a Deus? Nós podemos ver na prece, na natureza, observar a natureza é muito bom. Não só nós, mas levar os nossos filhos para observar a natureza. Estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso livro moral. Nós vamos ver Deus na nossa família. Cada componente da nossa família é uma representação de Deus na nossa vida, porque Ele pode estar trazendo dificuldades para nós, Ele pode estar trazendo alegria para nós, mas é uma representação de Deus. É uma expressão de Deus dizendo ali, ó, essa é a tarefinha que você tem que aprender. Você tem que saber lidar com aquele familiar difícil e com aquele familiar que te traz alegria. Nós temos que aprender a lidar com eles. Jesus, ele passava por todos
dessa forma, com serenidade, com pureza, com amor e entendendo todos com as suas diferenças. No trabalho nós temos também os nossos companheiros, que muitos são difíceis, outros são fáceis da gente se relacionar. No sucesso do outro, ficar feliz porque o outro está vencendo, está tendo sucesso na vida, na alegria do outro e nas qualquer tipo de relações que nós formos ter, amigos, vizinhos, parentes. Então ali nós vamos encontrar Deus. E o sucesso não é um sucesso grandioso. Você pode ter um sucesso pequeno, mínimo, e você já tem que ser feliz por isso, porque é uma grande conquista, mesmo que seja um sucesso pequenininho. É igual as crianças quando são pequenas, elas não sabem escrever. Nós não sabíamos escrever, fomos para a escola, nós escrevemos a letra A. É um momento de alegria. De repente você escreve a letra A, B, é um outro momento de alegria. De repente você está escrevendo uma frase. Então nós temos muitos momentos de sucesso desde a nossa infância. Hoje nós temos momentos de sucesso. Quando nós buscamos trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos, estamos buscando. Isso é sucesso. Isso é motivo de a gente estar alegre conosco mesmo, porque nós estamos buscando viver melhor e buscando trazer uma melhoria para a nossa família, para os nossos amigos, para as nossas relações. Então, ter puro coração, como nós falamos, não é a ausência das imperfeições, mas sim ter motivação. Nós precisamos de motivação. E quem que vai nos motivar? Nós mesmos. Porque é muito difícil você encontrar alguém que vai te motivar a fazer alguma coisa. Você precisa se motivar dia a dia. Ter motivações corretas a respeito dos nossos sentimentos, pensamentos e intenções. E ter profundo desejo de ser assim. Então é uma meta que nós temos que colocar na nossa vida. É um plano que nós temos que fazer para que a gente possa melhorar. Nós fazemos plano para tudo. Plano financeiro, plano de trabalho, plano de construir uma casa, plano de comprar um carro, plano de comprar roupa. A gente faz tudo. Todo tipo de plano nós fazemos. Mas se para nós, que tipo de plano eu estou fazendo para mim melhorar e construir a minha felicidade? Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Tem essa significação, é bastante ampla, né, para a gente entender, tem bastante conteúdo ali. Mas os itens 1, 2, 3 e 4, ele traz para nós a simplicidade e a pureza de coração. Pureza de coração nós já sabemos o que é. E simplicidade, olha como Jesus, ele é perfeito, ele sabe que nós todos temos a simplicidade como germe em nós. Nós temos simplicidade, olha que gostoso de saber. A gente muitas vezes só pensa nas coisas difíceis. Não, tem que pensar nas coisas boas, nas coisas alegres, nas coisas que são nobres em você. Todos nós temos. E ele fala sobre a simplicidade. Por quê? Nós passamos por cima da nossa simplicidade, nós não olhamos para ela. E ela existe, ela está aqui, ela está em você. Então, a pedagogia dele é uma pedagogia simples, né? Ele trouxe para nós a simplicidade. E a simplicidade, ela significa também você ser desprendido para você alcançar essa simplicidade. Porque quando você não é desprendido, você se apega às coisas, você se apega a bens materiais, você se apega às pessoas, você se apega a tudo que te rodeia. E quando você chega um momento da sua vida que você perde alguém, ou perde uma propriedade, ou perde algum objeto, o que acontece? Você sofre. Então nós temos que saber que nós estamos aqui hoje para viver na simplicidade. Podemos ter tudo que nós quisermos, mas ser desprendido. Isso é uma face da simplicidade.
E puro nós já vimos, né, que na língua grega tem a mesma raiz da palavra catarse, né, que é quando entramos em um processo de catarse, passamos por um processo de limpeza. Então, quando nós estamos trabalhando pelas nossas impurezas para sermos mais puros, nós já estamos fazendo esse processo de limpeza. E esse processo de limpeza que nos leva a ver Deus e a termos simplicidade também. São Marcos, no capítulo 10, versículo 13 a 16, ele fala assim para nós: deixai que venham minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E olha só, a pedagogia de Jesus, ele está trazendo a criança para nós, lembrando do nosso momento de criança. Joana de Ângeles, no livro Jesus e Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela conta para nós o seguinte texto, ela coloca para nós o seguinte texto: que os discípulos de Jesus estavam fazendo atendimento numa cidade próxima da onde estava Jesus. Parece que ele estava em Jerusalém. Eles terminaram o atendimento deles e vinham vindo andando pela estrada ao encontro de Jesus. E entre eles vinham conversando. Quem que era o mais querido de Jesus? Quem que era o preferido de Jesus? Quem que Jesus gostava mais? Essas conversas dele. Olha só, os discípulos, eles eram trabalhados por Jesus, educados por Jesus, e todo o evangelho dele foi colocado para os discípulos. O que Joana de Ângeles está querendo dizer com isso é que os discípulos também tinham as suas impurezas. Não é porque ele está perto de Jesus, eles são encarnados e também tinham impurezas e estavam em trabalho. Aí quando eles chegaram em Jerusalém, perto de Jesus, eles ficaram quietos, não comentaram mais nada, porque eles sabiam que não estava certo o que eles estavam fazendo. Só que Jesus perguntou para ele: o que vocês vinham conversando? E eles ficaram quietos, não responderam, ficaram sem graça. Aí Jesus também contou essas historinhas para ele da criança, que se eles não se refletirem igual as crianças, eles não têm o reino de Deus também. Mas essa historinha Joana de Ângeles colocou para dizer que nós também temos essas impurezas como os discípulos. Se eles que eram discípulos tinham as impurezas, imagine nós. Então a gente não precisa ficar com sentimento de culpa, pensando que a gente não está resolvendo os nossos problemas. Tudo é seu tempo, tudo é devagar, tudo é lento, e nós vamos conseguir sim alcançar os nossos objetivos dessa encarnação, assim como eles alcançaram deles. Mesmo com a impureza deles, eles fizeram o trabalho que vieram para fazer, e nós também estamos aqui fazendo o nosso trabalho. Todos nós temos trabalho para fazer, só que as nossas impurezas, muitas vezes, elas são difíceis para nós, para o nosso trabalho. Mas a gente vai vencer, a gente tem que confiar em Deus, tem que ter fé. Porque nós estamos aqui com as nossas dificuldades, mas é porque elas estão ali, porque Deus sabe que você vai conseguir vencer. A gente consegue. Cada um tem uma dificuldade diferente, não é igual. Para ninguém é igual. Por mais que você possa ter um problema num órgão do seu corpo e o outro no mesmo órgão, mas as dificuldades são diferentes. Mas Deus sabe que a gente vai vencer. E a gente tem que ter fé, acreditar. Porque quando as crianças foram colocadas na frente de Jesus e os discípulos tentaram afastar, isso também é uma representação de hostilidade para as crianças. E reflete o conflito nosso. Porque nós não conseguimos mais voltar àquela simplicidade de quando nós tínhamos na infância. Hoje nós estamos voltados aos nossos conflitos.
Mas se eu buscar o meu tempo de criança, como que eu resolvia meus conflitos? Como que eu resolvia minhas dores quando eu era criança? Como que eu resolvia a minha raiva quando eu era criança? Gente, eles resolviam assim, ó. Um estalar de dedo. Ele estava com raiva, até um segundo já não estava mais. Estava tudo bem, estava amando, estava vivendo. Ele caía, se machucava, levantava, chorando, mas ia. E nós o que fazemos? Caímos, ficamos ali chorando, reclamando e custamos a levantar. Criança não. Ele vai. E é isso que Jesus quer que a gente faça, que a gente volte à nossa época de criança, para a gente poder ir e avançar e evitar as nossas doenças. Então, eu vou deixar aqui uma tarefinha para casa, né? Refletir se a gente pode entender a infância como um recomeço, que a gente reflita como a gente pode recomeçar para sermos bem-aventurados. Que a gente possa voltar à nossa infância nos momentos nobres que nós tivemos. E os momentos que não foram nobres, que a gente fortaleça os nobres para apagar os momentos que não foram nobres. Porque todos tivemos também momentos difíceis na infância, todos têm, mas também tivemos momentos felizes. E esses momentos felizes, esses momentos alegres, eles não podem ser esquecidos. Então, essa bem-aventurança que inicia o primeiro capítulo, os primeiros itens dele, né? Que começa dentro de nós, no nosso coração. Que a gente possa refletir o nosso recomeço a partir de hoje e que a gente tente sempre estar mais e mais perto de Deus. Então, desejo muita paz para vocês, uma boa tarde e que todos retornem com muita serenidade e amor no coração.